Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus amores. Eu, Mariana do UOL, estou aqui novamente com vocês na sua TV Metrópole com Stories na TV. E hoje falando de um assunto muito bacana que eu adoro falar, porque eu sou até suspeita, né? Porque eu tenho o Pietro, que é autista. Então eu trouxe aqui hoje, gente, uma psicopedagoga e publicitária, que o nome dela é Ana Camille. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada pelo convite. O filho dela também faz lá na terapia, que o meu filho também faz. E ela faz muitos recursos, eu vou deixar ela falar. Eu estou falando aqui só uma prévia, porque ela é muito inteirada sobre o assunto, sabe realmente com veemência o que está falando. E eu quero primeiramente desejar bem-vinda. Falei um pouquinho para o pessoal de casa sobre você, como foi que começou esse estudo, tudo isso sobre o autismo. Bom dia. Bom dia, Mário. Obrigada pelo convite. É um prazer realmente estar aqui, porque eu gosto sempre de dizer que eu falo para as mães, né? Eu não me capacitei para falar para terapeutas, porque os terapeutas já são capacitados, mas eu vim com a missão realmente de tocar os pais, né, para ajudar realmente os filhos de forma efetiva. E como é que tudo começou? Com o diagnóstico do Saulo, né? O Saulo, nós descobrimos, né, o TEA, o autismo, o transtorno do espectro do autismo no Saulo com 3 anos. E daí vieram os grandes desafios. Desafio com a fono, né, que é para a criança falar, o andar. Ele tinha dificuldade de tudo, de todos os aspectos. Ele é suporte nível 3, né? Mas hoje ele é completamente funcional, né, com a ajuda dos terapeutas e com muito estudo que a mãe teve que fazer, né? E aí surgiu, né, a vontade de fazer pedagogia para ajudá-lo. Né? Eu sou publicitária, né? Trabalhava com eventos, produção de shows, não tinha nada a ver, mas eu sempre gostei do ensinar. E eu resolvi me capacitar, não só para ajudar o Saulo, como para ajudar outras mães também que estavam ali naquela recepção, aflitas, que o filho não escrevia, que o filho não falava. Né? Isso era uma demanda muito grande. Aí eu disse, vou me capacitar nessa área da pedagogia. Hoje eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga, né? E atuo realmente na área de alfabetização da pessoa com deficiência, não só do autismo, TDAH, né? Síndrome de Down, né? Tem crianças que só têm dificuldades na aprendizagem, então eu me especializei nessa área. Olha aí, gente, que bacana, né? Como vocês estão vendo aqui, passou aqui nos caracteres embaixo, tá? O nome dela, com a rede social, o Instagram, mas também eu vou estar falando aqui que é @eduque.my.myplace, certo? E vão lá no Instagram dela, porque ela mostra muita coisa de tanto do assunto do autismo, como também desses cursos, né? Desses cursos, dos recursos que ela trouxe aqui para mostrar para vocês também. Né? Então é muito bacana quando a gente tem esse tipo de recurso para ajudar nossas crianças, porque, por exemplo, eu sou mãe do Pietro, o Pietro também é autista, e esses recursos facilitam você a ensinar, já que eles têm um pouquinho de decréscimo no aprendizado. Então, se a gente tem a possibilidade de colocar esses recursos no meio para facilitar tanto o nosso trabalho como para eles, então por que não, né Exatamente. Camille? E aí, uma coisa bem bacana que eu queria pontuar, perguntar principalmente para você, como pedagoga, como a gente pode ajudar, no caso, uma criança autista na parte da alfabetização, que é exatamente com o que você trabalha. Exatamente. É muito importante enfatizar que eu digo que a educação são 3 perninhas, são 3 pilares, né? A casa, que é a família, a escola e a terapia. Elas têm que andar juntas e para firmar a criança e a gente conseguir acompanhar e, posso dizer assim, ver resultados. Porque não adianta estarmos trabalhando sem resultados.
E eu foquei muito nisso. Eu criei recursos, como publicitária, sou designer, eu criei recursos que ajudassem realmente as crianças a terem resultados. Não só aprender, mas eu estou ensinando. Está aprendendo? Está tendo resultado? Eu aprendi que nós temos que colocar para as crianças, em termos geral, independente da deficiência que ela tenha, sempre desafios e metas e objetivos, né? O ponto principal que eu falo sobre esses recursos, primeiro, é o ambiente com que você vai ensinar a criança. É muito importante, quando você quiser ensinar algo para a sua criança, seja na alfabetização, no ensino, ele tenha um ambiente preparado para ele. Né? Um ambiente silencioso, um ambiente sem muito atrativos. Não é bom a televisão ligada. E isso não só para criança atípica, não, gente. É para qualquer criança. Exatamente. Só que os nossos precisam de um pouco mais de cuidado para isso. Né? Realmente não ter um celular perto. Eu vou gravar meu filho estudando. Não, gente, qualquer detalhe tira a atenção da criança. Vamos preparar um ambiente. A casa tem muitas pessoas, não tem como eu ensinar em cima da mesa do almoço. Então, vá para o quarto. Tem posso dizer assim, um paradigma, né? Não sei nem se a palavra é correta, de dizer que tem que ensinar em cima de uma mesa, né? É meio que uma obrigação. Tem que ser na mesa, não. Como jantar, como a refeição, tem que ser exatamente na mesa de jantar. Exatamente. Isso, né? Então, assim, as crianças, elas aprendem em qualquer lugar, no passeio, andando de carro. A gente tem que lembrar sempre que qualquer lugar está preparado e apto a criança a receber informações. Né? Então, prepara um cantinho dentro do quarto, né? No chão mesmo. Né? As crianças de suporte nível 3 têm muita dificuldade de sentar na mesinha. O meu tinha. Né? Então, eu fui estudar sobre isso. É obrigado a estar na mesinha realmente? Não, não é. Né? Principalmente quando eu estudei análise do comportamento aplicado, que é o ABA, né? Que tanto se ouve falar e que é uma ciência baseada em evidência. Né? Ela realmente, posso dizer assim, é eficaz, não é uma inventação, algo que as pessoas inventaram, não, ela é baseada realmente na ciência. Do análise do comportamento é riquíssimo, nós aprendemos muito com ele. Né? E uma das coisas é que qualquer lugar é apto a ensinar. Né? A gente pode sentar no chão, começar com os pequenos rabiscos. Não obrigatoriamente tem que impor a criança a escrever, a ler, a querer que ela faça logo o A. Não, existe um pré-requisito antes da escrita, que é brincar de massinha. Você tocou num ponto aí que é até importante falar, porque, por exemplo, eu, Mariana, que sou normal, eu não gosto de estudar, de ler, de escrever em mesa. Eu prefiro deitada na cama. Você acredita? Cada pessoa se sente mais confortável. Pronto. Né? E eu me concentro mais quando eu estou deitada de barriga para baixo, escrevendo ou lendo dessa forma. Eu tenho um aluno de suporte nível 3, todos os meus alunos são individualizados, né? Eu atendo em domicílio ou então na minha casa. Então você atende a domicílio também? Atendo. Olha aí que bacana, gente. Então, vocês mães, né, ou pais também, que queiram realmente assim, um atendimento personalizado, individual, também pode estar entrando em contato com ela. Vai no Instagram. Diz o teu telefone também, Camille, né? Só para poder a gente... 99612... 85, né? 85. 99612 4570. Né, eu estou terminando um artigo científico agora, porque eu estou bem dedicada nele. Olha que bacana, que é exatamente alfabetizar com as ferramentas do análise do comportamento. Né? Então, essa questão de como a criança aprende é muito interessante. Eu tenho uma menina, né, ela tem 6 anos de idade, ela só aprende em cima de uma bola de pilates. E ela aprendeu a ler e a escrever, suporte nível 3. Em cima de uma bola de pilates. Engraçado Isso é muito demais. gostoso É porque ver. é particularidade de cada pessoa, né? Eu até digo assim que nós, como seres humanos, né, típicos, que a gente fala típicos porque nós somos normais, nós temos as nossas particularidades. Então, o autista, melhor do que ninguém, vai ter a sua particularidade também, né? Só que de uma outra forma. E é isso que às vezes as pessoas não entendem ainda, mas que eu sempre estou buscando pessoas que realmente sabem do assunto, dominam o assunto. Não só porque meu filho não. Claro que também teve essa necessidade, primária, né? mas para que as pessoas possam entender e conhecer mais. Quando, às vezes você vê uma criança autista em crise em algum canto, você entender e não passar
um olhar de a criança é mal educada, a criança é assim, assado. Não, gente. Vocês têm que entender, porque hoje é o que a gente mais pede, os pais autistas, inclusão dos nossos filhos na sociedade no geral, nas escolas, nos ambientes, né? Exatamente. Que ter isso, empatia sempre. tem Independente empatia. se seja um autismo, se seja uma pessoa com deficiência física, intelectual, porque nem sempre nem sempre o autismo vem sozinho, Sim. tem as suas comorbidades sensoriais, Exatamente, principalmente, com certeza. né? E que ela gera um espanto na sociedade. Gera. E os olhares doem na exatamente, gente como mãe, é o que eu ia né, falar. como pai. Que eu estava até te contando na terapia, Exatamente, lembra? semana passada, que eu levei o Pietro pro Iguatemi e eu entrei numa loja, ele ficou do lado de fora com minha mãe. E ele entrou em crise, simplesmente porque ele tinha se frustrado. É porque tem algumas coisinhas que isso remete a ele, acontece como se fossem uns gatilhos, tipo isso. E aí ele entrou em crise e eram uns gritos tão finos e se batia e tudo mais. E eu saí de uma ponta do shopping para outra, as pessoas olhando. Ainda bem que ele usa a credencialzinha dele de autismo, né? Mas mesmo assim, é muito ruim a gente, como mãe, dói. Exatamente, o olhar das pessoas que não sabem, não conhecem, e olhar e ficar comentando. Você vê as pessoas comentando, tipo, é mal educado. Como que a mãe deixa fazer isso aqui? E na verdade não é. Você acha que eu iria querer que o meu filho, por exemplo, estivesse dando um escândalo, né? Um escândalo entre aspas, né, Camille? Para todo mundo ver? Claro que não. Qual a mãe que vai querer? O autismo é uma caixinha, né? de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Eles estão bem, de repente, algo sensorial, uma luz, um barulho. Exato. O meu não Desperta, pode ouvir né? choro de criança. Alguns anos atrás ele ria que gargalhava. Hoje ele já fica neném chorando. Oh, meu Aí Deus. ele se desregula com o choro de outra criança, né? Então, o autismo é uma caixinha de surpresa, né? E eu trouxe alguns recursos aqui que eu vou mostrar ao pessoal, que é Sim. muito importante, né? Esse recurso, eu sempre dou a opção A e a opção B, né? O que é que acontece? Essa Só comentando aqui, gente, um parêntese. Esses recursos aqui que ela vai mostrar são ela que faz, tá? Todos são são a Camille que faz a mão, né? Que a gente chama. Algumas coisas são costura à mão, que são com feltros, recursos lindos. E outros são de designer, como material Isso gráfico, é muito né? bacana. São recursos que vai ajudar na parte do aprendizado. Exatamente. Facilita bastante, é bem bacana. Pronto, eu vou começar primeiro com a Vou te caixinha, ajudar né? aqui. Já que a caixinha está aqui. Essa é uma caixinha de recursos transparente. Você pode comprar ela em qualquer loja, né, de artigos que tenha plásticos, né? E por que é bom separar os recursos? Para não deixar solto na casa de fácil acesso. Você só utiliza na hora que a criança for fazer, né, a sua intervenção, o seu ensino, né? Aí você vai e tira o que você precisa da caixinha. Vamos supor, eu vou começar com a marca texto em gel, né, que é uma das primeiras tentativas da escrita, né, física, porque tem a outra caixinha de areia, que você pode pegar uma areinha, até aquele saquinho de areia de gatinho. Você isso pode antes do lápis, da caneta? Isso. Ai, quer dizer que começa com isso? Porque antes de tudo, o princípio é amassar, né? Massinha. Você tem que cortar com a tesourinha, né? Eu trouxe alguns desses aqui, depois eu venho fazer os mais grossos, né? Vamos para a motricidade mais fina, né? Existem esse meu primeiro giz de cera, que é um giz de cera grande, né, grosso, a palma da criança pode sobressair todo o giz. Por que não o normal? Porque é pequenininho, gente. A criança não vai sentir o que está trabalhando, Eu né? nem conhecia, Camille, esse giz de cera é o meu grosso. primeiro giz de cera. Eu fiquei apaixonada. Normalmente não vende assim em qualquer Mas vende, lugar. hoje em qualquer papelaria tem esse meu primeiro giz de cera. Você só vê normalmente aquele mais porque a gente não que conhece. quebra rapidez. Outra coisa, quebra muito fácil. Muito fácil. Esse é uma resistência maior. E qual é o grande segredo desse primeiro giz de cera e desse marca-texto em gel? O que é que ele faz de tão bom? A criança não sente a textura na hora da escrita. Eles deslizam. Isso não gera ruídos, isso não gera na parte sensorial algum desconforto, porque ele desliza. É o marca-texto em gel que hoje em dia tem 3 cores, o verde, o laranja e o amarelo.
Esses né? aí eu gosto de usar para grifar as então minhas... eles deslizam, meus textos. então gera um conforto para eles, não gera um desconforto. Às vezes a gente acha que está escrevendo num lápis normal, que é o 2B, né? Sim. Acha que está tudo bem, mas não, eles geram um ruído, eles geram a questão sensorial ativa. Já o giz de cera e esse de gel, não. Ele tem uma questão sensorial mais leve. Outro recurso, né? Vou dar opções, né? O lápis. Quando for iniciar o lápis, seja um lápis grosso de jumbo ou com um adaptador de lápis. Não comece com lápis fininho, né? Lápis de cor também tem lápis de cor jumbo dos grandes. Evitem comprar aqueles lápis pequenininhos, porque a criança não vai poder pegar 100% no objeto. Verdade. A mãozinha vai ficar maior às vezes do que o próprio lápis. Eu já vi mães levando para mim o estojo da criança com lápis menor do que a mãozinha da criança. Né? Então, isso realmente gera para a criança o quê? Uma falta tátil, né? Outro recurso que é muito interessante, a tesoura com essa molinha, né? Esse modelo aqui eu acho que talvez não esteja mais em venda, mas tem vários com uma molinha para vender. Ó, ele tem essa ajuda. Por quê? Para que serve essa mola? Quando a criança aperta, ela volta sozinho. Então, diminui o esforço da criança. Para o início do aprender a cortar, isso ajuda, porque não gera, porque cansa. Cortar na tesoura cansa. Se você mesmo adulto for cortar alguma coisa e passar muito tempo, ele vai cansar. Então, para ajudar nessa parte inicial, com a tesoura, sempre é bom comprar com mola e não sem mola. Tu indicaria a partir de quantos anos, mais ou menos, a criança utilizar a tesoura? Pronto, depende da escola também. Eu vejo escola no infantil 3 já usando a tesoura. Né? Porque eu já penso logo assim, será que a criança não vai pegar, por exemplo, a tesoura e, sei lá, machucar o dedo, tem que ter um adulto próximo. Eu digo assim, até em toda infância, um adulto tem que estar próximo na hora dessas atividades. Seja ela escolar, seja ela numa brincadeira dentro de casa, ela tem que ser supervisionada. Até mesmo com os lápis, porque ela leva para a boca, é uma tendência. Verdade. Porque a criança está na busca sensorial, busca oral nesse período. É inicial, infantil 1, 2, 3, infantil 5, primeiro ano. Eu tenho um aluno da 2ª série, que até hoje ele come o lápis inteiro. Isso aqui do lapisinho dele é constantemente mordido, porque é sensorial, para ele dá conforto. Aí a mãe pegou e botou uma borracha de EVA com durex e ficou super bem, né? E se colocar, por exemplo, um mordedor? Dá também, né? Se for aqueles mordedor mais maleável, só que às vezes não dá para dar a volta, né? Mas existem já recursos para lápis também. Né? Outra dica também muito importante. A criança já passou pela fase de amassar papel. Ah, não tenho massinha, não tenho dinheiro para comprar massinha, amassa papel. Né? A gente sempre tem que pensar, o plano B tem muitas famílias que não têm dinheiro para comprar recursos como esses que eu estou dizendo. E que é caro, massinha de modelar é caro, gente. E daqui a pouco não presta mais. É aquele tipo de brinquedo que, tipo, usa um pouquinho já... já não presta mais. E no meu Instagram tem uma receita de massinhas. Foi até a Sol New York, né? Que é uma brasileira que mora há mais de 10 anos nos Estados Unidos, que é analista do comportamento. Vale a pena segui-la, porque ela ensina muito. Vale a pena seguir a você, querida. Entendeu? Vale a pena seguir a você. E o mais importante é todas as famílias buscarem, né, conhecimento. É o que eu digo, eu gosto de passar conhecimento. Aí outra coisa, tinta. Isso aqui é uma tinta. Se a criança não gosta de usar tinta, seja com o dedo, tem a opção de botar cotonete. Parece liquid paper, mas isso é uma tinta mesmo. Ah, é uma tinta. Tem várias cores. Tinta guache? Isso, tinta guache, não tóxica, né? A tóxica. Da conhecida Acrylex, né? Fazer propaganda não, mas é eles que têm essa linha para crianças que têm questões sensoriais de pegar na tinta. Então, eles criaram tem todas as cores. É incrível esse recurso. Aí, outra coisa que a gente também tem para crianças e pessoas, adultos também, que já fazem a leitura, é essa régua de leitura para quem tem TDAH, né? Essa régua de leitura é MDF, né? A gente que produz também. Eu tenho TDAH, gente. Mas eu tenho diagnosticado, também serve para mim, para o adulto? Serve sim, eu uso. Que bacana, que eu tenho um TDAH nível hardcore. Pois é, a gente uma conversando lá e eu já... exatamente. Então, o que acontece? Você fica focado apenas na linha que você está lendo. As linhas de cima e as linhas de baixo não vão lhe atrapalhar. Olha só, gente, ó, só para mostrar para vocês, ó. Em MDF ainda tem aqui, ó, Eduque My Place, que é a logomarca dela aqui, ó, bem bonitinha. Que lindo. A gente pensa em tudo, porque a gente quer ajudar as crianças. E as famílias, né? As famílias tendo essa informação, ela leva para a escola.
né? Como eu falei do pilar, é terapia, casa, escola. A casa, a família tem que ajudar a escola. Né? É muito cobrado, dizendo a escola tem que adaptar, a escola tem que fazer. Mas a família também tem a sua responsabilidade, porque, querendo ou não, tudo é muito novo. E nós temos que se munir de informação. Foi um dos motivos que eu fui buscar o conhecimento, fui estudar. Eu me esqueci, foi a quantidade de cursos que eu já fiz. Eu me capacitei, eu tenho uma carga horária muito grande, especializada em recursos e alfabetização para crianças com dificuldades na aprendizagem. E eu vou dizer uma coisa, ó, o Pietro vai fazer 3 anos agora. Dos 7 meses que eu descobri o autismo dele, até agora eu venho estudando sobre e acho que eu não sei de nada. Para vocês terem noção, tem coisas que a Camille está falando aqui que eu nunca nem imaginei e nem estudei sobre. A gente pensa que a gente tá... Gente, é um mundo tão enorme. Tem muita coisa. Tanta coisa que vocês não têm a noção da quantidade de conhecimento que a gente precisa saber. Eu tenho certeza que você, Camille, que já tem aí... Quanto tempo o Saulo vai fazer? 10. 10 anos. Tem praticamente 7 anos que você está estudando sobre. Exatamente. E ainda assim tem coisas que você não vai saber. Sem sombra de dúvida. Né? Cada Porque curso sempre está é mudando algo alguma novo. coisa, né? Muda. Eu já vi hoje, Muda inclusive, tem um youtuber, e ele é doutor, especialista em autismo também, que é o doutor Lucelmo Lacerda, que a gente até já conversou, Sim, né? sim. E ele também estuda essa parte de neurociência em prática baseada em evidência. E ele falando hoje, inclusive, que o DSM-5 Mudou. já teve uma Ontem mudança. ele fez uma live só falando sobre isso. Era essa live mesmo que eu estava escutando. Exatamente. Então, sempre está mudando. novo, O DSM, autismo para quem não novo. sabe, gente, é o Manual Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, que ela é internacionalmente, né, conhecida. E através desse DSM, desse manual, é que vai vendo as doenças mentais e seus afins. E continua, Camila. Pois é, então assim, eu vou passar para esse outro recurso, que é uma das primeiras coisas que a gente gosta de ensinar ao filho, o seu próprio nome, né? Esse aqui é a ficha de pré-nome, né? Por que é pré-nome? Né? É uma palavra técnica que a gente usa na pedagogia. Aqui já tem o sobrenome dele, porque normalmente é só o primeiro nome, né? Saulo, vamos supor, né? E aqui já está completo porque ele já está aprendendo seu sobrenome. Mas você pode pegar uma folha em branco, escrever o nome do seu filho e passar Durex, né? Olha, se você gente, não que tiver legal. como emplastificar, você escreve o nome do seu filho, faz um quadradinho embaixo e coloca o Durex. Eu hoje disponibilizo os arquivos, né? A gente está terminando de montar um site, eu acredito que daqui para o final da semana a gente conclua o site onde a gente vai vender os arquivos. Porque o que acontece? Muitas famílias me procuram dizendo, eu não tenho como, que não são daqui de Fortaleza, né? Não tenho como buscar o recurso com você. Você faz como? Aí eu comecei a ter a ideia de criar os arquivos. Bacana. Esse, no caso, esse aqui, gente, ó. Isso é plastificado com papel, aquele polacil, né? Conhecido Sim. polacil, onde a criança vai escrever o nome, né? É que eu estou sem apoio. Só pra gente Só ver para mesmo. entender. Ó, e gente, ó. depois a criança apaga. Pode fazer Essa inúmeras vezes. caneta de quadro branco, essa aí, né? Caneta de quadro branco. Tá. Entendi. E usando também Ou seja, então você sempre pode estar reutilizando Não, isso aqui. tem que reutilizar. Sim. Né? Porque não vai tentar só uma vez. São milhares e milhares e milhares de vezes até ele realmente saber quem ele é. A gente também tem uma ficha que contém a foto da criança, que é o pré-nome realmente, né? Isso aqui é porque já estava lá prontinho e a gente trouxe. Mas o pré-nome vem a foto da criança, o nome da criança e outro letra por letra, para a criança parear a letra com o nome dela. Então, assim, tem muitos recursos que ajudam nossos filhos, né? Algo que está sendo muito falado agora nas redes sociais, que eu, por sinal, está fresquinho, eu ainda nem coloquei para nenhum cliente meu, porque nós viramos parceiro da família, né? A família tem uma necessidade, me busca no Instagram e diz, olha, meu filho está com uma deficiência, está com dificuldade, produz algo para mim. Vai depender da deficiência, da né? E do que é a criança vai... Exatamente. É diferente. Que às vezes, por exemplo, tem os gerais, né? Que, por exemplo, falar o nome, escrever o nome, é uma coisa geral, porque toda criança, né, vai precisar. Mas vão ter particularidades que vai ser específica daquela criança. E aí o recurso vai ser exatamente de acordo com essa particularidade. Isso, aí a né? gente individualiza a necessidade. Está sendo muito falado sobre um lançamento de uns cadernos novos que lançaram com vários tipos de pauta. Aí eu desenvolvi, né, a nossa pauta. Essa é a pauta de 4 centímetros.
né? É uma pauta chamada pauta estendida, pauta larga, pauta com espaço, né? Tem vários nomes que dão. A folha de caderno, só que com espaços diferentes. Olha, são 3, de 1, de 2 e de 4. Qual a diferença deles? É a dificuldade da escrita de cada criança. A gente sempre começa com a de 4. Por quê? Porque crianças normalmente que têm TDAH, déficit de atenção, ou que ainda não tem a coordenação motora pré-estabelecida, ela tem muita dificuldade. A mente dela tem dificuldade de ler muitas linhas. Isso gera o quê? Uma confusão. Onde é que eu vou escrever? Para onde é que eu vou? Né? A pessoa que tem TDAH, quando vê milhares e milhares de linhas na sua frente, a criança se desorganiza. Tanto que a gente sempre indica iniciar realmente a escrita com folhas brancas, sem linha alguma. Quando a gente folha de papel ofício. E folha de papel ofício limpinha, limpinha. Quando a gente vai iniciar com as canetas de gel, com o giz de cera, a gente inicia com a folha em branco, sem nenhuma linha. Compra um caderno de desenho e aplica com ele o que você quer ensinar, seja uma forma, seja a própria letra do seu nome. Inicie sem nada. O segundo passo é a de 4. Porque são linhas mais distantes uma da outra. Ele pode escrever o nome dele, ou que seja o que for que você esteja ensinando, de uma forma mais livre, sem limitar o espaço. Aí depois aqueles cadernos, por exemplo, que tem muito, a gente vê muito para vender, cadernos de desenho sem pintura, né? Para criança pintar. Você acha legal esse tipo de... Mas já com o desenho? Já tem o desenho pronto, né? Tem uns que é patrulha canina, digamos, né? Aí tem lá os desenhos, só a forma do desenho para eles pintarem. Você acha bacana? Tudo estimula. Todo estímulo é maravilhoso, né? Com certeza ela não vai pintar dentro do desenhozinho, mas tudo inicia pintando. Sim. Tem que estimular a pintura. O meu filho, ele odiava. Eu queria dizer, vamos pintar, ele saia correndo. Literalmente, ele corria de pintura, ele detestava. Hoje ele ama. Hoje, as obras que o Saulo assiste no YouTube é o Cobra. É um grafiteiro, né, conhecido mundialmente de grafite. O Cobra tem prêmios e prêmios. Lá em casa ele gosta das artes do Cobra, vídeos de YouTube do Cobra, pintando os murais gigantescos. Vai ver que é por isso. Agora eu entendi a máquina fotográfica dele. Exatamente, ele anda. Porque ele anda, gente. Ele é canto. muito fofinho, ele é super carinhoso e amoroso. Eu até falo pra Camille, gente, ele é muito amoroso. E ele anda com uma câmera fotográfica que ele sai lá na Adaptra, é engraçado. Ele sai batendo foto de tudo. E ela imprime também, né? Imprime. Aí engraçado, olha, é assim que a gente descobre as coisas, viu? Então, por isso que ele gosta da câmera, né? Exatamente. Já por conta desse youtuber que ele assiste. E a gente começou a colecionar as artes do Cobra no caderno de desenho sem linha. Hoje ele já escreve o nome do Cobra, já escreve o nome grafite. Hoje posso dizer assim, o dicionário do Saulo é gigantesco. Para quem não conseguia nem falar, hoje a gente já tem muitos ganhos com ele. Então a gente tem essas pautas, né, que a gente vai trabalhando, vindo do maior ao menor. Crianças que já têm o domínio da matemática, nós temos essa linha quadriculada. Eu me questionava o que era isso. Gente, eu fui descobrir isso adulta, não vou mentir, me desculpa a minha ignorância. Mas foi na pedagogia que eu descobri para que servia isso. Porque... Sabe para que eu achava, antes de tu falar? Que era para fazer pontinhos para desenhar. Que era para desenho, sempre pensei que era para desenho. Eu também serve para isso. Né? Mas, para mim, pedagoga, ele é uma ferramenta riquíssima na matemática. Porque, às vezes, as crianças não sabem montar o cálculo. E isso ajuda tanto que você não tem ideia. Realmente eu não tenho, mas eu também não tinha. Tendo. Isso aqui foi um conhecimento adquirido, não muito, foi tardio, mas assim, ajuda minhas crianças demais. E também a diagramação toda toda pensada neles, porque essa separação, a gente tem muita parceria com psicólogos, psiquiatras. Eu estudo muito o que eles defendem e trago para mim esse conhecimento para a gente disseminar. E aqui também tem a pauta da caligrafia, de crianças que já estão no processo da escrita na caligrafia, na letra por extenso, né? O programa está super bacana, mas eu vou chamar o intervalo e já eu volto de novo com esse assunto maravilhoso aqui.